Vamos ao primeiro giro de informações, agradecendo você que está aí almoçando com a gente. Muito obrigado aí, você com a sua família, nesta segunda-feira chuvosa. Essa chuva deve permanecer até a segunda-feira da semana que vem. O Douglas Bandeira e o Gilmar Peixe já tem aí as primeiras informações para você que está acompanhando o Tribuna da Massa. Você está onde, Douglas? Bem-vindo, boa tarde. Grande Gilberto, muito boa tarde para você. Uma semana maravilhosa para quem assiste o Tribuna da Massa. Ora, Gilberto, falamos ao vivo aqui da Vila Osternac, em Curitiba, para uma tragédia, na verdade, que aconteceu nesse final de semana, tá? Um grupo de jovens, todos amigos, resolveram se reunir, fazer um churrasco, confraternizar, fazer aquela roda de narguile aqui na rua Arita Borda, na Vila Osternac, e infelizmente, nessa reunião, uma tragédia aconteceu. A gente está falando aqui quase em frente ao sobrado onde foi registrada essa explosão que estamos falando na abertura do Tribuna da Massa. É aquele sobrado ali com aquela sacada de vidros mais escuros, né? Com aquela sacada também, com aquela porta de vidro escura. Foi exatamente naquele sobrado que uma explosão, infelizmente, feriu 6 pessoas nesse final de semana e destas 6 pessoas, 3 infelizmente evoluíram a óbito. 3 infelizmente acabaram morrendo. Gilberto, eu vou lhe dizer o seguinte, a dinâmica desta explosão, estamos tentando entender e também os familiares dessas pessoas que perderam a vida também estão tentando entender a dinâmica da explosão, porque quando esta via aqui, na noite daquele sábado, ficou lotada de socorristas, SEAT, SAMU, muitas viaturas, muitas ambulâncias vieram para cá para fazer o socorro dessas 6 pessoas, quando essas viaturas chegaram, quando esses socorristas chegaram, existia sim a dúvida sobre o motivo da explosão. As primeiras informações que passaram para eles foi que a explosão teria sido causada pelo narguilé que estavam sendo usados por esses jovens, naquela roda de narguilé. Posteriormente vieram as informações de que a explosão teria sido causada por gasolina, que os jovens teriam usado gasolina para acender a churrasqueira. E aí, por algum motivo, aconteceu uma explosão que feriu estas 6 pessoas, tá? Das 6 pessoas, 3 infelizmente perderam a vida. Nós temos já a identificação dessas 3 jovens, tá? Larissa Petes, 20 anos de idade, o Emerson Souza, 26 e Gustavo Castro, 27, tá? A Larissa, infelizmente, morreu no domingo à noite, tá? Já o Emerson e o Gustavo morreram um pouco tempo antes. O Emerson trabalhava numa empresa de segurança, uma empresa que fazia ali, instalava circuitos de segurança, circuitos de monitoramento, e o Gustavo trabalhava numa empresa de manutenção de carros. Todos jovens trabalhadores que infelizmente perderam a vida nesta tragédia toda. Gilberto, a delegacia está investigando esse caso para tentar entender realmente como aconteceu essa dinâmica da explosão, tá? E daqui a pouco, no Tribuna da Massa de hoje, a gente vai falar a respeito dos familiares que hoje, nessa segunda-feira, estão com essa triste missão de sepultar essas pessoas que perderam a vida com uma idade tão curta, perderam a vida na juventude, Gilberto, essa é a verdade. É contigo. Muito obrigado, Douglas. Já já ele volta com mais informações a respeito desta tragédia. Voltamos com o Douglas Bandeira e o repórter cinematográfico Gilmar Peixe lá em Pinhais, cemitério vertical. Uma das 3 vítimas fatais da tragédia lá no churrasco, uma das 3 vítimas está sendo velada agora nesse momento aí. Você falou com a amiga das vítimas e ela disse que essa tragédia poderia ter sido evitada. Me conte aí, Douglas. Exatamente, Gilberto. Hoje nós estivemos lá no cemitério do Boqueirão e foi lá no cemitério do Boqueirão que nós encontramos essa pessoa que, na verdade, está representando aí a situação das 2 famílias que hoje velam pelos seus entes queridos, vítimas dessa tragédia toda ali do sobrado, ali na Vila Osternac. Primeiramente, ele vai explicar para nós a questão da dinâmica, né? Porque quando o SEAT chegou lá, o Corpo de Bombeiros chegou lá, enfim, foi aquela loucura danada na via onde estava aquele sobrado, realmente, as primeiras informações se tratavam de um narguilé utilizado por eles que poderia ter explodido. Posteriormente veio a história da gasolina. Então, primeiro a gente vai soltar essa primeira parte da entrevista que nós fizemos com a Sandra. Ela vai explicar para vocês que eles também estão esperando explicações a respeito da dinâmica detalhada daquela explosão, tá? Vamos colocar a Sandra agora para falar no Tribuna da Massa. Teve uma explosão na casa do Alisson e que a Larissa, o Emerson, o Gustavo ficaram feridos. A gente não sabia até então do que se tratava. A gente achava que era uma explosão com narguilé, porque eles sempre, final de semana, se reuniam para fazer roda de narguilé. Só que chegou para nós que houve uma explosão com galão de gasolina, sabe?
Diz que foram acender a churrasqueira, não sei se o galão estava perto, se tentaram acender com a gasolina. Mas aí fica a pergunta, o que estava fazendo um galão de gasolina do lado de uma churrasqueira? Pois é, o que estava fazendo lá? E é exatamente esse ponto que a Sandra contou para nós, que seria, de fato, eles reconhecem que foi uma tragédia, ninguém queria explodir nada dentro daquele sobrado, mas uma tragédia sim que poderia ter sido evitada. Ela reclama a respeito desse galão de gasolina que estaria disponível lá na residência e também reclama aí do atendimento do pessoal que chegou até aquele sobrado e conseguiu resgatar todas aquelas 6 vítimas. Se o atendimento tivesse sido um pouco mais ágil, segundo ela própria, talvez eles teriam sobrevivido, segundo a Sandra. Veja. Eu acho que teve a negligência das equipes. Por que não colocaram os balões de oxigênio neles? E por que ficaram passeando com eles, sabe? Eles não sabiam em que ambulância colocar. Então, assim, há a negligência, no meu ver, como amiga, por parte do CIAT e a negligência dessa família de ter gasolina dentro de casa. Nós, amigos, a gente precisa de uma explicação, porque outras famílias não passam por isso. Que é uma dor insuportável você perder um ente querido, um amigo, dessa forma e não ter explicação de ninguém. O Emerson teve 90% do corpo queimado. O Gustavo teve 97%, ele ficou irreconhecível. Nenhuma mãe deve passar por isso, nenhum familiar, nenhum amigo. Então a única coisa que a gente quer é uma explicação. A gente sentiu esse clima pesado tanto no cemitério do Boqueirão como aqui no cemitério vertical, viu, Gilberto? Como ela mesmo disse, tá? O Gustavo teve mais de 90% do corpo queimado e, infelizmente, a mãe dele estava velando o Gustavo lá no cemitério do Boqueirão de caixão fechado. Não teve nenhuma condição da mãe ter uma despedida ali, ver o filho pela última vez dentro de um velório, né? E aqui a situação também do Emerson é igual. Eu tive a oportunidade de entrar lá agora, você vê que tem bastante gente. Aliás, agora diminuiu um pouco o número de pessoas aqui, mas há pouco tempo atrás tinha muita gente ali do lado de fora para este velório, né? E eu tive a oportunidade de entrar lá também e o caixão do rapaz também está fechado. Ou seja, os familiares não têm essa oportunidade de ver o rosto ali daquele ente querido pela última vez. Nós temos a informação aqui que o velório da terceira vítima que morreu no domingo à noite, da Larissa Pettis, vai acontecer amanhã, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e também estamos na expectativa para ver se o quarto que está internado, o William Silva Benites, ele se recupera lá no Hospital Evangélico, tá? Enquanto nós estávamos lá na Vila Osternac, os familiares saíram da residência, foram até o Hospital Evangélico porque foram convocados, né? Eles precisavam saber como é que estava esse menino. Então, estamos na expectativa. Amanhã tem o velório da vítima, tá? Da menina, da Larissa, e ainda na expectativa da melhora, sim, desta quarta vítima que continua internada lá. Claro, né? E a gente deseja, claro, os nossos sentimentos e uma força máxima para os familiares nessa hora tão difícil. Gilberto. Muito obrigado, Douglas. Agora é uma coisa de amador ter gasolina ao lado da churrasqueira e querer iniciar fogo, ou de repente o fogo já estava aceso, for dar um gás no fogo com gasolina, você está aqui, explode na tua cara. A gasolina, não sei de quantos litros a capacidade desse tambor que estava, quantos litros de gasolina continha esse tambor, tudo isso será esclarecido na sequência. Você não pode mexer com algo parecido ou uma simples garrafa de álcool próximo da churrasqueira. Só agradecendo ao Douglas pela notícia e pela informação e torcendo para que o estado de saúde da quarta vítima não evolua para óbito aqui no pronto-socorro do Hospital Evangélico. Só rapidamente, isso me faz lembrar eu nos meus 25 anos de repórter de rua, eu me deparei com uma situação aqui no bairro Pilarzinho, em Curitiba, uma criança de 3 aninhos, domingo de manhã, o pai iniciou o fogo na churrasqueira e a criança pegou a garrafa de álcool, eu vou ajudar o papai a fazer fogo na churrasqueira, pegou o álcool, aquela garrafa, né? não desse álcool que nem explode hoje, é um álcool diferente de hoje, aquele álcool puro, e quando a criança começou a colocar o álcool na churrasqueira, explodiu tudo na cara da criança. Eu me recordo que naquela época não tinha nem SIAT. Foi o pai quem socorreu a criança até o hospital. Eu tive a oportunidade de entrevistar o pai naquela ocasião e ele falou que o filho no colo dele só falava assim: papai, não deixa eu morrer. Papai, não deixa eu morrer. Também foi um caso de negligência, deixar a garrafa de álcool ao lado da churrasqueira. E, infelizmente, essa criança morreu. Isso lá em 1985, 86. A família deve estar nos acompanhando aqui na região do bairro Pilarzinho.
Essa criança hoje era para ter o quê? 30 anos de idade, mais ou menos. Então, todo cuidado em relação a produto, ou qualquer tipo de produto, querosene, próximo à churrasqueira, gente, olha, 3 jovens, eles não são crianças, são sabedores de que pode e vai acontecer uma explosão grave. Agora, quem provocou tudo isso, é claro que tinha um monte de gente participando dessa festa e pessoas serão ouvidas na sequência pela polícia, pela DHPP. Né? Quem foi lá com o galão, se foi dessa forma, se não foi, a gente vai tentar trazer aqui a notícia correta para você. Infelizmente, a tragédia aconteceu, 3 vítimas fatais e uma em estado grave no hospital.